Fala pessoal, tudo bem? Professor Erlen aqui no nosso laboratório de redação para mais uma aula. Mas antes, vamos recapitular o que nós estamos falando. Nós estamos no eixo temático sociedade. Professor, mas tudo envolve sociedade. Sim, mas eu selecionei alguns temas que podem cair. Lembra que o nosso compromisso com vocês não é adivinhar o tema, mas ensiná-los, dar caminhos para você argumentar em uma redação tranquila. Então nós temos ali o que nós falamos na última aula, os desafios da adoção no Brasil. Falei com vocês que o processo de adoção não é um processo fácil, né? Então nós temos uma burocracia ali tremenda que atrapalha essas crianças e atrapalha também as famílias que estão na fila ali em busca de uma adoção. Falamos também sobre um livro bacana, O Amor Não Tem Cor, de Giselda. É um livro que vai tratar um pouquinho a situação de um casal, dos preconceitos resistentes ali por parte do marido para adotar aquela criança. E falei com vocês que como que as campanhas midiáticas elas podem auxiliar nisso aí. Processos, do governo, até mesmo de novelas, até mesmo filme falando de como que é o processo, como que é favorável para a criança, conseguir um lar. Então, foram temas que nós trabalhamos na última aula. Aluno, vale lembrar, trabalhei o tema, faça um texto, escreva, coloque suas ideias, beleza? O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos falar sobre mobilidade urbana, os desafios da mobilidade urbana, retratar um pouquinho sobre que há uma ausência de educação no trânsito. Olha, a educação sempre presente. A educação vai estar presente no aspecto voltado para a violência, a educação vai estar presente no aspecto voltado para a sociedade e também no eixo saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo educativo. Vamos falar um pouquinho sobre esse modernista chamado Carlos Drummond, cara, gente boa, que trabalhou um pouquinho sobre mobilidade. Professor, ele trabalhou lá no modernismo algum assunto sobre mobilidade, nós vamos mostrar para vocês, e como que as campanhas midiáticas e educacionais, educativas, elas podem te auxiliar a resolver a sua redação. Vale lembrar, meu aluno, que eu não vou resolver o problema da mobilidade urbana no seu bairro, na nossa sociedade. Eu quero resolver o problema na sua redação, porque às vezes, nossa, professor, isso não dá certo. Mas não é isso, que nós estamos falando da questão da redação. A redação é utopia, é um sonho. Quem dera se aquilo que você colocasse na sua conclusão realmente fosse para a sociedade, o mundo seria outro, beleza? Então vamos lá, deu branco. Lembra que eu sempre estou falando isso com vocês no nosso eixo sociedade. Deu branco, mobilidade urbana, experiência pessoal. Eu vou falar a minha. Hoje eu vim aqui gravar essa aula, resolvi ir de ônibus. Falei, vou ir de ônibus. Quando eu peguei, saí da minha garagem, ônibus cheio. Algumas pessoas estavam sem máscara. Falei, caramba, não dá. Então eu não tenho como entrar naquele ônibus lotado, não conseguiria chegar a tempo para a aula, obviamente teria um certo desconforto, já tem mais ou menos uma experiência pessoal, mas nós não estamos falando de ônibus, professor, mas aí o meu carro foi mais um carro no trânsito. Então nós já temos aí um probleminha existente. Outra questão, já vi algum filme? Já vi alguma série? Já vi algum livro sobre isso? Já vi algum filme que trata sobre o trânsito, alguma série no YouTube, alguma coisa voltada para isso? Perfeito. Mas olha só, voltando aqui na experiência pessoal, pensa você, que horário você vê realmente os obstáculos na mobilidade? Mobilidade é ir e vir. Que horário você vê obstáculos? Professor, no horário considerado de pico, pela manhã, quando eu vou para a escola, ou geralmente à noite, ou determinado horário, 5 horas da tarde, vai depender muito da região que você mora. Outra questão, você já percebeu que no período de janeiro não tem tanto trânsito, não tem tanto obstáculos na mobilidade? Por que no período de janeiro não tem tanto obstáculo? Porque as faculdades estão de férias e as escolas estão em férias. Opa! Então, professor, as escolas e as faculdades, por conta desses horários, junto com as empresas, é um problema? Meu amigo, só estou abrindo a sua mente para a redação. Texto de apoio, faz uma lida ali no texto de apoio, dá uma analisada, vê o que o texto de apoio, faça um recorte temático, o que cada um dele está falando ali, para você saber o caminho que você vai pensar na sua redação. Obviamente, sempre a nossa escola, a nossa amada escola. Professor, minha escola nunca trabalhou isso. Nunca trabalhou esse aspecto, nunca vi nenhuma campanha voltada para a mobilidade, para o uso de bicicletas. Nunca vi, professor. Então, falta o quê?
o incentivo das escolas. Família, nossa, minha família não aguenta, tem que andar, né? Carro, às vezes vão para o mesmo lugar, mas vão em 2, 3 carros aí, família rica, né? Geralmente tem assim, eu posso trabalhar isso, professor? São ideias para escrever o seu texto. Isso, meu aluno, é só para você pensar no texto, não são as coisas que você vai colocar na sua redação. E o governo? O que o governo tem feito? Olha, cara, eu tenho ali, professor, eu vejo que tem, vamos supor, aqui na Grande Vitória tem engarrafamento 8 horas da manhã. Só que eu nunca vi uma campanha governamental falando para as pessoas ir de bike, ou quando vão é perigoso. Eu nunca vi uma campanha governamental falando para as empresas mudarem um pouquinho o horário dos seus funcionários, das escolas, das faculdades. Olha que bacana. Então, falta essa abrangência governamental. Perfeito. Já pensei na minha redação sem trabalhar os argumentos que eu tenho para passar para vocês hoje, meu aluno. Então, anota isso no seu material. Olha lá, experiência pessoal, filmes, séries, livros, música, qualquer algo cultural, texto de apoio, escola, família e governo. Aí você pode começar a pensar sobre a sua redação. Obviamente que o seu texto não vai estar em primeira pessoa. Aquilo ali é só para você fazer o que nós chamamos de tempestade de ideias, que foi o tema das nossas primeiras aulas. Então vamos lá. Ter um carro hoje não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. Não é. Você passa raiva, nós temos a questão dos assaltos, nós temos as questões de violência. A professora anda de ônibus, estou falando no geral. Ficar parado no trânsito se tornou uma perda de tempo e de qualidade de vida. Então anda de ônibus, meu amigo, eu só estou resolvendo o problema da sua redação. Nós estamos falando no geral. Ter um carro no geral, né? Ficar parado no trânsito no geral. Até com você com sua bike, com o seu patinete, você pode ficar parado no trânsito, né? A pergunta que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, olha, como que a cidade ela pode crescer, gerar renda, emprego e, ao mesmo tempo, renovar as suas estruturas de transporte? Em outras palavras, como que nós podemos evoluir, mas nós temos que ter, ao mesmo tempo, boas vias públicas para que não ocorra todo esse problema, esse bloqueio. Porque mobilidade urbana é um problema da sociedade. É um problema até mesmo de saúde pública. Nós vamos falar sobre isso. É um problema voltado para a questão de risco de violência. Nós vamos falar sobre isso no nosso texto ainda. Mas o que é mobilidade urbana? Já começamos a entender mais ou menos, mas olha, o que diz sobre mobilidade urbana? Pode ser entendida como a maneira das pessoas transitarem nos espaços urbanos, seja individual, bicicleta, motocicletas, a pé, seja de maneira coletiva, ônibus, metrô e trem. Então, se eu falo ali, professor, que a mobilidade urbana engloba todos, eu não posso, em minha redação, culpar apenas o motorista do carro ou apenas o motorista do ônibus, a motorista do ônibus. Não posso fazer só isso. Eu preciso entender que eu faço parte dessa sociedade. Quais são as minhas ações para resolver isso aí? E pensando assim, você vai pensar no global, você consegue resolver a sua redação, não o problema da sua cidade, beleza? Então, quais são os problemas que contribuem para a crise de mobilidade urbana na sociedade brasileira? Olha lá, o uso excessivo de carro individual, né? Isso aí nós temos a questão histórica, né? Da indústria, dos automóveis, aquela coisa e tal. Então, às vezes, a família tem 5 pessoas e tem 5 veículos. E os 5 trabalham no mesmo local e os 5 vão com o mesmo carro, com vários carros. Então, a gente tem essa questão do uso excessivo de carro individual. Né? Aquela questão da carona, às vezes você ligar para um amigo, olha, eu estou indo trabalhar, vão comigo, para reduzir. Ninguém pensa assim, olha, eu acho que hoje eu vou trabalhar na região da Serra, eu vou ligar para um amigo para ir também comigo. Não, não quero. A questão do individualismo é presente na nossa sociedade. Ah, professor, então eu vou deixar o carro em casa, a bicicleta, a moto, não sei, meu veículo em casa, e eu vou então de transporte coletivo, mas eu tenho ali baixa qualidade, lentidão, alto preço e violência, tudo no transporte coletivo. Então, se você falar assim, vai de ônibus, vai tranquilo, vai de ônibus, não tem como. Ah, então beleza, professor, já que o problema eu não posso de carro, eu não posso de ônibus, eu vou a pé. Pouca segurança e conforto. Então eu vou ficar em casa a partir de hoje, fica em casa e não saio mais nada. Se você fica desempregado, você reprova na sua escola.
Então, meus queridos, perceba que nós temos ali, saiu de casa você já vê problema. Então, ó, pouca segurança e conforto na maioria das regiões para o deslocamento de bicicleta e a pé. Então, são vários pontos que você pode pensar na sua redação. Eu poderia trabalhar a questão do individualismo, o uso excessivo do carro individual, e poderia trabalhar a baixa qualidade e a pouca segurança. Aí eu trabalharia uma parte do meu parágrafo poderia falar sobre transporte coletivo e a outra aqueles que querem um transporte individual, no caso, a bicicleta ou ir a pé. Beleza? Então são elementos que você já pode começar a articular em seu texto. Só que isso, o culpado não é agora. Nós temos falhas históricas no planejamento urbano das cidades. Ou seja, eu tenho uma região, principalmente os grandes centros, as pessoas começam a projetar ali as vias, mas erraram feio. Obviamente, ninguém vai adivinhar o futuro, ninguém consegue adivinhar o futuro. Mas ali tem uma falha histórica que você pode criticar, jogar isso dentro do seu texto e falar: essa falha histórica, ela trouxe para nós hoje problemas de mobilidade urbana. E outra coisa que eu falei com vocês lá no Deu Branco, olha, jornada de estudo e trabalho pouco flexíveis. É isso mesmo. E que faz o quê? Estimula o horário de pico no trânsito. Então, se eu tenho todo mundo, a escola entra às 7 horas, empresas entram às 7 horas, então nós temos um problema aí. Algumas regiões do Brasil, por exemplo, São Paulo, funciona 24 horas. Mas ainda assim tem os seus problemas ali de mobilidade. Mas e as outras regiões aqui no nosso estado? Qual o horário das faculdades? 11 horas da noite no máximo. Mas por que não de madrugada? Professor, mas eu não vou estudar de madrugada. Mas alguns cursos poderiam estudar de madrugada. Algumas empresas poderiam, por exemplo, agora, melhorar um pouquinho, porque as pessoas estão trabalhando dentro de casa. Então, tem algumas empresas, alguns trabalhos, alguns serviços que podem ser feitos no próprio lar. Quando acontece isso, eu deixo um público dentro de casa e eu resolvo o problema de mobilidade. Ah, professor, isso aí é quase impossível. Nós estamos falando isso para a sua redação. Para a vida, eu não sei, mas para a sua redação é possível. Beleza, meu aluno? Então, nós temos ali a outra questão, ponto 3, falta de educação para o trânsito e de exercício de paciência e gentileza. Se você parar um pouquinho no trânsito, você olha para o lado, tem alguém buzinando. Você olha para o outro, tem alguém passando por cima da calçada. Você olha e assim sucessivamente. São problemas. Por quê? Não há uma educação efetiva para o trânsito. Às vezes pode até acontecer apenas ali no mês de maio, tem alguns que ocorrem no mês de setembro, coisa e tal, mas, infelizmente, são ineficazes. E são assuntos que você pode colocar dentro do seu texto, tá? Porque às vezes você ficar parado, tranquilo, beleza, pode ocorrer. Uma hora ou outra você vai chegar no seu destino, mas o problema é que está em volta. Pode ser alguém violento. Lembra que nós falamos da violência no trânsito? Nas nossas aulas no eixo violência, trata sobre isso aí também, ok? E outra questão que nós temos aqui é o desconhecimento da mobilidade urbana sustentável. É isso mesmo. As próprias empresas poderiam conversar com os funcionários, educar os funcionários, educar os outros de formas assim, até mesmo ir a pé. Tem gente que trabalha poucos quilômetros do trabalho, que trabalha poucos quilômetros da sua casa e mesmo assim resolve de carro. Ah, porque depois eu preciso ir ao supermercado, tal. Não, vai, volta, vai em casa. Então, tem que fazer todo esse processo. E, obviamente, professor, não, eu acredito, professor, que é a corrupção. Se tivesse melhoria, se tivesse investimento, sim. É um caminho, eu sempre falo com vocês, culpar o governo e apontar corrupção é um caminho fácil, falando. Escrevendo é muito difícil, porque argumentou, precisa provar. Qual prova você tem da corrupção nas instituições responsáveis? Eu coloquei ali para você não achar que o professor não quis falar sobre isso. Não, está ali, ó, a corrupção nas instituições responsáveis contribuindo para o inchaço. Nós temos essa questão, que às vezes era dinheiro que deveria ser melhoria de uma via, ele está sendo destinado a outras coisas. Tá? Então nós temos hoje políticas, lembra que eu falei com vocês a questão de políticas voltadas para a urbanização? É ineficiente e às vezes inexistente. Ocorre em períodos eleitorais e depois ninguém resolve mais aquilo. Porque se eu tenho um local que 10, 20 anos naquele mesmo local, é o que chamamos aqui de gargalo, né? Sempre travo ali, acontece engarrafamento, acontece ali
o trânsito, né, os carros parados, a lentidão, os acidentes, a violência aqui local, por que ninguém parou para pensar, vamos fazer um processo aqui para resolver? Então nós temos aqui, ó, ineficiente ou nenhuma política voltada para isso aí. E eu falei com vocês dos longos engarrafamentos, obviamente eles são obstáculos para a vida moderna. O que é essa vida moderna? A vida moderna que nós temos hoje é imediata. Às vezes eu, professor, saio de uma escola, preciso estar em outra, em outra, em outra. Se eu tenho engarrafamento, eu não consigo fazer metade do que eu faço. Ou simplesmente a gente quer ser ágil, quer ser rápido, porque a internet trouxe isso para nós, né? Você compra, você entra na internet, resolve. Então você quer que no seu dia a dia, sua vida normal, sem ser virtual, seja da mesma forma. Essa é a vida moderna. Só que os engarrafamentos, eles são os obstáculos. Então, por exemplo, queridos, em um domingo, você consegue o quê? Em um determinado local, você gasta 30 minutos, 40 minutos, mais um dia normal, segunda ou a terça, né? O dia que nós chamamos de pico, horário de trabalho, você chega a gastar 2, 3 horas do mesmo processo, do mesmo ali, percurso. Então, o que está acontecendo? O que a gente precisa trabalhar? A gente precisa pensar isso dentro do nosso texto. Outra questão, nós temos a falta de estrutura para suportar. Nós temos as vias, né, as estradas com problemas, engarrafamentos, mas o maior problema que pode ocorrer, parado no carro, está tranquilo, você vai chegar. Mas essa causa, ela pode ter uma consequência grave, que é a violência no trânsito. Então, engarrafamentos, os obstáculos, a mobilidade é um problema social. Não é, professor, mas não precisa resolver isso. Temos que resolver porque pessoas morrem por isso, pessoas são atropeladas, pessoas sofrem por isso. Ok? Então, são aspectos que nós precisamos pensar. Que às vezes você pensa assim, professor, pô, o que é ficar parado? Isso aí não é um problema de saúde. Agora, imagina quem está dentro de uma ambulância querendo chegar no hospital. Imagina quem sofreu um acidente, quem foi atropelado, ou quem bateu com o carro, ou quem, infelizmente, sofreu uma violência de uma outra pessoa que não era educada, ou que era individualista, né, violenta. Então, são todos os fatores. Lembra aquele termo? Todo problema tem vários probleminhas. Mobilidade urbana, os desafios, os bloqueios, é um problema. Olha os outros problemas que ela vai trazer para nós. Ok? Área do conhecimento, professor. Então, já que eu falei com vocês lá que nós temos um aspecto voltado para uma falha histórica, eu posso falar com vocês, fazer a referência à expansão da indústria do governo de JK, que ele traz um novo modelo, né, rodoviarista, ele traz esse aspecto, ele traz grandes montadoras para cá. Então, a gente tem ali um inchaço dessas montadoras, dessas empresas, mas, infelizmente, não teve tanto avanço no aspecto das vias. Nós tivemos uma projeção capitalista, vamos falar desse termo, mas nós não tivemos uma projeção, um estudo voltado para o fluxo, melhorar o fluxo, ok? Poderia tratar disso aí que nós falamos lá na violência no trânsito, desse desenho do Pateta, que ele traz um pouquinho sobre isso aí. Vocês lembram que ele é um senhor, né? Eu até falei com vocês sobre isso, só para a gente recapitular. Ele é um senhor muito tranquilo, né? Ali de boa, uma pessoa da paz, mas quando entra no carro, ele se transforma. A imagem de baixo, você vê ali ele cuidando das flores, aquela coisa, mas a imagem acima, ele está dentro de um carro e ele se transforma em uma pessoa violenta, ele se transforma em uma pessoa que não aceita esperar, não aceita o trânsito. Então eu poderia jogar sobre isso aí, que o próprio desenho, ele mostra que o trânsito, as pessoas, o carro transforma as pessoas. Às vezes são pessoas de boa índole, vamos falar assim, né? Mas quando coloca, se sente forte e querem praticar atos ilícitos. Nós falamos com vocês na violência do trânsito. Você pode relacionar um pouquinho que a mobilidade urbana pode ser um pouquinho culpada. Olha esse poema, lembra? Que eu falei com vocês de Carlos Drummond de Andrade, modernista, que trabalhou lá, né, revolucionou a nossa literatura na briga lá, até mesmo um aspecto voltado para abandonar um pouquinho daquilo que era de fora, de cultura europeia, mas só para a gente recapitular. Então, Drummond ele fala o seguinte: stop. A vida parou ou foi o automóvel? Olha que ele estava. Para. Será que a vida parou ou foi o automóvel?
Tem ligação com a mobilidade? Nitidamente. A nossa vida para, a vida das pessoas vão parando em todos os aspectos, em todos os sentidos, quando o automóvel para. Então você pode jogar dentro do seu texto esse poema trabalhando alguma coisa relativa a isso aí. Nós temos esse documentário muito bacana, triste até, Luto em Luta. É um documentário que ele vai tratar as tragédias diárias do trânsito de São Paulo. Ele vai ali conversar com as vítimas, conversar com os familiares e vai mostrar que muitas dessas tragédias ocorreram por conta da violência, que ocorreram por conta de trânsito, que ocorreram por conta do processo, dos bloqueios, dos obstáculos da mobilidade. Então, se não tivesse, né, aqueles desafios, aquelas dificuldades do ir e vir, talvez essas pessoas estariam vivas até hoje. Então, mobilidade urbana, um problema de mobilidade urbana pode trazer outras consequências. E é isso que a gente tem que pensar no nosso texto. A própria modernidade líquida pode ser trabalhada com vocês de Bauman, porque o indivíduo ele vai moldar a sociedade, né, de acordo com aquilo que ele é, ele quer, ele é individualista em todos os aspectos. Então você pode envolver que as pessoas não querem deixar o carro dentro de casa, não querem carona solidária, não querem dar carona, em todos esses aspectos vocês podem jogar porque o homem é individualista. Se você jogar o termo individualista, você pode jogar mobilidade urbana. Você pode jogar modernidade líquida. Olha lá, então o que eu tenho para resolver essa proposta, professor? O que eu preciso fazer isso? Investir em vários elementos voltados para o transporte. Metrô, faixa exclusiva para os ônibus, melhorar aí, né, ali também a qualidade, vamos fazer, a qualidade do transporte coletivo, público, barateamento dos impostos sobre as bicicletas. Sim, porque é uma via, é um meio de transporte eficaz. Obviamente, eu preciso melhorar as calçadas, fazer, né, o que nós chamamos de locais para eles andarem, melhorar a questão do incentivo dentro das escolas, dentro das empresas, a esses transportes. Então tem todo um processo que nós precisamos colocar. E por último ali, caronas compartilhadas. Lembra que isso aí já é uma ideia que você pode jogar dentro do seu texto. Obviamente você, meu aluno, tem vários posicionamentos, mas vocês podem ali ir amarrando e buscar aquilo que você acha mais necessário para a sua redação. Obviamente, lembra que eu falei com vocês que eu quero resolver o problema de mobilidade urbana na redação, não na prática. Pelo amor de Deus, não venha me crucificar aqui, porque eu falo o seguinte: desestimular o uso do carro, colocar pedais eletrônicos. Como assim? Sim, se você coloca mais pedágios, as pessoas vão parar de andar de carro. Reduzir vagas de rotativo, ampliar imposto sobre os carros. Eu estou jogando essa proposta textual que eu peguei de uma redação modelo que eu achei muito legal. Que às vezes fala, professor, pelo amor de Deus, meu pai tem carro, se ele ouvir isso aí, ele vai me matar, minha mãe tem carro. Não, eu estou falando isso para resolver o seu problema na redação. Não é o seu problema atual, na sociedade. Então você pode, porque quando eu faço isso, eu vou incentivar as pessoas de usarem o transporte público, eu vou incentivar as pessoas de utilizarem a bicicleta, de irem a pé. Obviamente, eu preciso melhorar esses outros para fazer isso. E, óbvio, eu tenho ali campanhas para melhorar, né, as jornadas de estudo e trabalho, inclusive em horários de entrega de produto, todas essas coisas. Vocês percebem que quem mora numa região mais centralizada, quando vai entregar algum produto, algum caminhão, alguma coisa, ele trava muito mais ainda o trânsito. Nós temos a questão do combate governamental à expansão urbana desordenada, de qualquer forma, feito, né, de qualquer jeito, as invasões. Nós precisamos trabalhar isso aí. Criação de bairros autossuficientes. O que seriam isso? Que próprios locais ali, as pessoas não precisam ir para os outros centros. Se eu tenho um inchaço em determinado local, eu preciso trabalhar as regiões próximas, que essas pessoas também vão para esses outros lugares e eu acabo com esse inchaço aqui. Ampliar as áreas, né, atendidas pelo transporte público e melhorar o transporte público, ônibus, metrô, trem, ok? Nós temos outro aspecto também, principalmente, talvez esses todos aí que você pode jogar de uma forma muito mais tranquila, a educação no trânsito. Ok, meus alunos? Então, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a mobilidade. Obviamente, eu não consegui trabalhar todos os temas possíveis, todas as ideias possíveis, mas são alguns elementos que você pode escolher. Lembra que eu trabalho
vários caminhos argumentativos. Você vai escolher aquilo que você achar mais fácil para a sua argumentação. Então, nós falamos sobre os argumentos, falamos sobre a falta de educação, falamos um pouquinho do poema de Drummond, né, que trata um pouquinho essa relação, né, que tem uma ligação direta com esse aspecto voltado para o sistema de rodoviário, o sistema de trânsito hoje no Brasil, e nós falamos um pouquinho sobre como que as campanhas midiáticas e educativas podem resolver essa problemática e precisam resolver essa problemática. Na próxima aula, nós vamos trabalhar uma aula muito peculiar, uma aula muito importante, que são as pessoas em situação de rua, como reverter essa problemática. É um tema muito triste, mas nós precisamos trabalhar, porque é tema possível para a redação do Enem. Beleza? Nós temos ali o aspecto voltado para a saúde desses indivíduos, a vulnerabilidade. Eles estão ali vulneráveis a doenças, eles estão ali, podem sofrer violência e outros aspectos, nós vamos falar sobre isso aí. O que a Constituição Federal de 88, o que ela precisa, o que ela diz sobre e como que o Ministério do Trabalho pode resolver essa problemática. Aguardo você, meu aluno, na próxima aula e agradeço imensamente a sua participação nessa aula. Muito obrigado.